ensinando um comportamento reverente. Ame as crianças. Entenda as necessidades das crianças. Lide com interrupções de maneira positiva. Ame as crianças. O poder do amor de um professor. Ao mostrarmos amor por nossos alunos, eles se tornarão mais receptivos ao Espírito. Demonstrarão mais entusiasmo pelo aprendizado e ficarão mais abertos a nós e aos demais membros do grupo. Muitas vezes são levados a uma nova percepção de seu valor eterno e passam a sentir um maior anseio de retidão. Ensino não há maior chamado, página 38. Olá, eu sou a irmã Mariana. Quando eu fui chamada para servir como professora da primária na minha ala, eu aceitei meu chamado com amor pelo Salvador e com um coração cheio de vontade de servir. As crianças são muito ativas, mas também são muito queridas. Mas havia uma menininha na minha classe chamada Aninha, que ela era uma menina difícil. Aninha empurrava e cutucava seus amiguinhos. Ela quebrava os giz de cera e amassava todos os seus desenhos. De vez em quando ela levantava a mão, mas as respostas dela eram somente coisas que não tinham nada a ver. Eu então pegava e colocava a cadeira dela um pouco distante dos outros. Mas aí a coisa ficava pior. Ela começava a cantar bem alto, falar bem alto, e era impossível para mim ter a atenção das crianças. Era difícil para mim ensinar as crianças. Eu tentava contar histórias, cantar, fazer atividades, mas eu nunca reconhecia o Espírito na aula. Nós não tínhamos o Espírito na nossa classe, e eu não tinha o Espírito comigo. Como eu poderia ajudar a Aninha a sentir o amor do Salvador e a agir mais como um discípulo de Jesus Cristo? Pense por um momento. Você já passou por isso? Você se recorda de alguma situação como esta? Veja como a professora se aproximou mais do Salvador e do seu Espírito e foi capaz de amar e ajudar a Aninha. Eu comecei então a orar mais fervorosamente e a me preparar-me melhor. Eu rogava ao Senhor que me ajudasse a tocar o coração de Aninha. Gradualmente, meu entendimento do meu chamado se expandiu e eu comecei a entender o que eu deveria fazer e como eu deveria agir. Eu me dei conta que eu havia sido chamada para ser uma representante do Salvador naquela pequena classe e não somente ensinar lições, mas de alguma forma ajudar aquelas crianças a conhecerem o amor do Salvador. Depois disso, nós começamos a ouvir as histórias, a jogar jogos, a colorir, focalizando em representar o Salvador. Quando a Aninha não se comportava bem, eu perguntava a mim mesma: como o Salvador vê Ana? O que ele diria agora? O que ele faria? Um dia, no final da primária, Ana veio e sentou no meu colo e me apertou com seus braços em volta do meu pescoço. Eu então senti o Espírito que sussurrava para mim. E aí eu lhe perguntei: você não gosta quando a primária termina, não é? Ela então se apertou mais no meu pescoço
e como quem não quisesse ir embora. Eu disse para ela que na semana que vem nós estaríamos juntos com certeza, e eu prometi que aprenderíamos mais sobre Jesus Cristo. Depois disso, é claro que Aninha sempre precisava uma extra atenção para ficar reverente, mas eu fui vendo como ela foi crescendo em confiança e autocontrole. Eu senti uma alegria tão grande, e essa alegria que o Salvador sente quando Ele nos dá uma oportunidade, através dos nossos chamados, de conhecer Ele mais completamente. Essa história é baseada na lição Uma Lição Inesperada, de Mariana Pound, setembro de 2004. Como a professora Diana aumentou seu amor por ela, a professora se aproximou do Salvador, através de oração, através do estudo das Escrituras e ouvindo os sussurros do Espírito. A professora se deu conta da necessidade de aumentar sua preparação espiritual, se aproximando do Salvador. Quando ela fez isso, a professora respondeu prontamente ao Espírito Santo e então pôde responder às necessidades de Ana e aumentou seu amor por ela. Ana respondeu a esse amor, aumentando sua confiança e autocontrole. Mas no dia a dia de nossa vida não é fácil. Sofremos distrações que nos afastam do Salvador. O próprio estresse diário, sentimentos de inadequação, e às vezes não nos sentimos dignos. Mas o Salvador nos ama. Ele nos conhece nossas dificuldades e limitações. Ele quer nos ajudar a nos aproximarmos dele. Quando nos preparamos espiritualmente, ele nos ajudará a sermos mais como ele. Assim, nos ensinaremos seus filhos mais efetivamente. Ame as crianças, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. Moroni 7, 42. Na última reunião de treinamento mundial sobre ensino, o Elder Roland disse: tenha paciência e, acima de tudo, não perca o espírito. Não podemos, em hipótese alguma, sentir-nos ofendidos, irados ou decepcionados por termos esforçado tanto em nossa aula e os alunos não nos terem acompanhado. Nós simplesmente devemos ser pacientes e amá-los. Há muito mais acontecendo em seu coração do que podemos supor. Os alunos, quando se mostram desinteressados, talvez não seja a hora de ensiná-los, mas você pode mostrar seu amor por eles. E se você os amar hoje, talvez possa ensiná-los amanhã. Acho que isso está totalmente dentro do nosso alcance. Nada disso depende deles. Podemos amá-los incondicionalmente. Ame seus alunos.